Olá, meus queridos alunos, eu sou o professor Helder e sejam bem-vindos novamente aqui no canal Matematique. Nesta aula de hoje, ela vai ser um pouquinho diferente, por quê? Porque vocês vão participar, vão colocar a mão na massa. E para colocar a mão na massa, eu deixei aqui na descrição um link para que você baixe esse arquivo aqui que eu vou mostrar para vocês. Baixe ele, deixe ele na sua tela, que nós vamos utilizá-lo no software conhecido como GeoGebra, ok? Sem mais delongas, vamos lá. A habilidade que estaremos trabalhando hoje é saber interpretar o comportamento do gráfico, conhecer o coeficiente angular e o coeficiente linear da função afim. Primeiro, antes de iniciarmos a aula, vamos entrar num software chamado GeoGebra, que ele vai nos ajudar a desenvolver o gráfico da função. Basta você digitar www.geogebra.org. Aí você vai entrar nesse site aqui, ó. Esta vai ser a página inicial do software GeoGebra. Basta ir nesses quadradinhos, clica nele e faz a opção Calculadora Gráfica. Esta é a página que nós vamos trabalhar. Muitas vezes fica à disposição esse teclado virtual. Aí basta você clicar no xizinho, aí você fecha ele. Ou se acaso houver necessidade, você também pode estar utilizando ele aqui, tá bom? No caso, como eu estou no computador, eu não preciso dele, eu acabo fechando ele. E como você deve fazer o gráfico da função nesse software? Olha que fácil. Nesse campo aqui, você vai digitar a função que você deseja. Vamos criar a primeira função. Então, clica aqui e digita y igual a x. Automaticamente, o GeoGebra ele construiu para mim já essa função. A função identidade que nós vimos na aula passada, lembram? Você já deve ter aberto esses exercícios que eu deixei na descrição para você, certo? Vamos então para o primeiro exercício. Construa em apenas um plano cartesiano as seguintes funções. Y igual a x, y igual a x mais 1, y é igual a x mais 2, y é igual a x menos 1, y é igual a x menos 2. Então, vamos construir o gráfico aqui no plano cartesiano. Y é igual a x. Automaticamente, ele cria essa função. Você não precisa fazer mais nada, basta digitar y igual a x. Meu próximo é igual a y é igual a x mais 1. Depois, y é igual a x mais 2. Já com essas funções aqui, já dá para perceber o comportamento desse gráfico aqui, né? Ó, você tem y igual a x. Aí, y igual a x e acrescenta-se mais 1. Olha o que acontece. Essa função aqui, quando você acrescentou mais 1, ela subiu uma unidade nesse plano cartesiano. Quando eu coloquei y igual a x, que é a mesma de cima, e acrescentou mais 2, ela subiu 2 unidades. Agora, quando eu digitar y é igual a x menos 1, olha o que acontece com o gráfico. Essa reta que estava aqui, ela desce uma unidade. Quer dizer que se eu digitar y é igual a x menos 2, ela vai descer 2 unidades? Exatamente. E conforme você pode observar, eu vou variar o valor de b aqui. Essa minha função, ela vai subir linearmente ou descer linearmente. E é por isso que o b, ele tem o nome de coeficiente linear. Esse aqui é o gráfico da função que foi digitado lá no GeoGebra, e essas aqui são as minhas funções. Relembrando que a minha função principal ela tem essa característica, né? y igual a x mais b. E agora você sabe que o valor de b, o nome dele é coeficiente linear. E por que coeficiente linear? Porque conforme você vem alterando esse valor de b, você tem a movimentação linearmente para cima ou para baixo do gráfico da função. Outro ponto interessante a observar é o seguinte:
Apesar de não ter nada mostrando aqui, é como se tivesse o zero. E como você pode observar, como o meu final aqui é zero, essa função ela vai interceptar o eixo y bem no zero aqui, ó. Como nessa minha outra função, no meu ponto B, eu tenho essa função y é igual a x mais 1. Como o meu final aqui é mais 1, ele vai interceptar o eixo y bem no mais 1. Minha outra função, y é igual a x mais 2. Como aqui é mais 2, observe que ele está interceptando o eixo y bem aqui em cima do 2. E é por isso que o valor de B é 2. O que eu quero dizer aqui é que o valor de B vai determinar aonde vai ser interceptado o eixo y. Então, no caso aqui, ó, você já sabe então que essa função aqui, ó, y é igual a x menos 1. Então, essa função intercepta o eixo y bem no menos 1, que é essa função aqui, ó, que é o ponto D. E por último, y é igual a x menos 2, eu vou estar interceptando o eixo y bem no menos 2 aqui. Vamos para o segundo agora. Construa em apenas um plano cartesiano as seguintes funções. Y igual a x, depois y igual a 2x, y igual a 3x. Observe que nessa aqui estou modificando somente o valor de a da função. Y igual a meio x e y igual a 1/3 de x. A minha primeira função é y igual a x. Depois vem y igual a 2x. Depois y igual a 3x. Antes de dar continuidade, vamos entender o que houve aqui, né? Então você tem aqui, ó, y igual a x, que é a minha função identidade, essa aqui, né, a verdinha, ó. Essa aqui, a verdinha. Quando não tenho nada aqui na frente, é como se tivesse o número 1. Então o valor de a da minha função aqui é igual a 1. Depois, eu acrescentei mais um, que é essa minha azulzinha aqui, ó. Essa minha azulzinha é y igual a 2x. Observe que dessa minha função de identidade, quando eu acrescentei 2 aqui, né, o que houve com a função? Observe que esse ângulo daqui para cá, houve uma modificação, né? Daqui, que ela tem um ângulo correspondente, observe que a minha função, ela modificou o seu ângulo, ela aumentou esse ângulo, né? E quando eu digitei y igual a 3x, que é essa minha reta escura, o meu ângulo também modificou, né? E se eu continuar modificando, y é igual a meio x. Se eu continuar y igual a meio x, como você pode observar, a angulação também modifica, ó, né? Ó. Agora, por último, que foi pedido no exercício, ó, y é igual a 1/3 de x. Observe o que acontece com a reta dessa função quando você modifica o valor, somente o valor de a. Outro ponto interessante observar é que, ó, só relembrando, ó, essa minha reta aqui, ó, é conhecida como reta identidade, né? Ela é conhecida como bissetriz dos quadrantes ímpares. E por que bissetriz dos quadrantes ímpares mesmo? Porque aqui forma o ângulo de 90 graus e ela corta esse ângulo de 90 graus bem no meio. Então, essa reta aqui, ela vai estar bem no meio desses dois quadrantes. Esta parte superior, como você já observou, nós temos aqui, ó, o número 2 e o número 3. São essas duas funções aqui. E essa parte de baixo aqui, nós temos os valores em decimais, que é o meio e o 0,3. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: como ela foi dividida no meio, esta parte superior ela vai ser preenchida sempre que o valor de a for maior que 1. E esta parte aqui de baixo vai ser preenchida com os valores entre o 0 e o 1. Esse é o nosso gráfico que foi gerado por meio dessas funções. Eu tendo minha função principal, eu sei que o valor de a agora, o nome dele também é coeficiente angular. Por quê? Porque conforme eu venho modificar o valor de a da função, eu modifico a angulação das minhas
retas, tá bom? E automaticamente acaba respondendo a minha última questão do exemplo 2, que é: como você pode observar, as funções são as mesmas, só foi modificado o valor de a das funções y é igual a x mais b. Quando é alterado o valor de a, o que acontece com o gráfico? Quando é alterado o valor de a, há uma modificação da angulação da reta, tá bom? Bem, agora chegamos na segunda fase, onde vocês irão se divertir com as funções do primeiro grau. Agora eu peço para que vocês acessem o link aqui embaixo, digite o código que está informando, que é esse que vocês estão vendo na tela. Digitou o código, damos início. Nesta página aqui, nós temos a função do primeiro grau, e como você pode observar, nós temos uma barra de rolagem, na verdade são duas barras de rolagem, onde a primeira barra de rolagem é referente ao coeficiente angular, que é o A. E a segunda barra de rolagem é referente ao coeficiente linear. Então, venha nela aqui, ó, e faça a modificação, ó, tanto para a direita quanto para a esquerda. Aqui nesse lado aqui, ó, como você pode observar, nós temos os valores de A e o valor de B. Ó, ao modificar somente o valor de B, o que acontece com uma reta? Ó, ela sobe no eixo Y, né? Ó, e também desce pelo eixo Y. O meu valor de B, eu vou modificando ele conforme você está observando aqui. E esse é o comportamento do meu gráfico. Agora eu vou modificar somente o valor de A. Então vou trazer aqui no meio mais ou menos. Quando o meu B for 2. Perfeito. Conforme eu venho modificar o valor de A, como você pode observar, eu estou modificando apenas a angulação dessa reta e ela está fixa no mesmo lugar. Ó. Ela está fixa no ponto 1.8. Então eu vou alterando o valor de A, ela vai modificando a angulação dessa reta. Tá? Você pode fazer outras brincadeiras também, né? Ó. Vou deixar então o valor de A igual a 0, né? Se o meu valor de A é igual a 0, observe que a minha função do primeiro grau ela vira uma função constante. Você pode arrastar também, ó, segurar e arrastar também esse gráfico para onde você desejar. Tá bom? Se o meu A for igual a 0 e eu modificar apenas o valor de B, o que acontece? Ó? Aqui fica mais claro, né? Aqui fica mais claro a movimentação da reta conforme a mudança do valor de B, né? E para finalizar, a minha função do primeiro grau, conhecido como f de x é igual a x mais b, o valor de A é conhecido como coeficiente angular e o valor de B conhecido como coeficiente linear. E é isso que eu queria mostrar para vocês, o porquê recebe o nome de coeficiente angular e o porquê que recebe o nome de coeficiente linear. Finalizamos aqui esta aula de função do primeiro grau, também conhecida como função afim, porém não terminamos o conteúdo. Ainda tem algumas atividades para que você possa estar fazendo e entendendo o comportamento do gráfico da função do primeiro grau. Modifique o valor de A, modifique o valor de B e tente entender o comportamento desse gráfico, legal? E se essa aula te ajudou de alguma forma, peço para que dê o joinha para ajudar o canal a se desenvolver e crescer cada vez mais. Vejo vocês então na próxima aula. Um abraço a todos e tchau, tchau.